Diz assim: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei, antes permaneceu firme, como vê aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e derramou o sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos do Egito. Pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, os egípcios foram tragados de todo. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Amém? Graças a Deus. Moisés, né? Aqui fala da fé, e ele, né, considerava superiores promessas, porque muitos não dão crédito à palavra de Deus, às promessas de Deus, porque não conseguem alcançar as superiores promessas. Nós vivemos aqui, quanto muito, 100 anos por aí, né, alguns até mais, mas com Deus haverá vida eterna, né? Vida de séculos, milênios de milênios. Então a superior promessa de Deus. É isso que deve nos orientar, é isso que deve, né, ser o nosso porto seguro. Então, aqui nós vemos Moisés recusou honrarias. Olha bem, enquanto os homens naturais estão à procura de honrarias, de fama, não é? Aqui, pelo exemplo da fé, Moisés se recusa a honraria de ser chamado filho da filha de Faraó. Olha bem, isso não é uma recusa qualquer, porque ele podia muito bem estar com o Faraó, tinha todas as riquezas do Egito na mão dele, ele podia frequentar a mesa de Faraó, onde tinha as mais diversas iguarias ali para ele se satisfazer, e era coberto de honra e de prazeres, mas ele se recusou, né? Vamos ver por que ele se recusou, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Então, vemos na atualidade, mais ainda, se avolumando, se avultando à busca de pecados e de prazeres momentâneos e transitórios. Mas aquele que tem os olhos nas superiores promessas de Deus, ele não faz caso das honrarias, dos privilégios. Ele prefere ser maltratado junto com o povo de Deus, muitas vezes ser perseguidos, e não raro, muitos até morrem por causa disso, mas eles não se rendem, porque os olhos estão fitos nas superiores promessas de Deus, como aquele que vê o que é invisível. Então, se você ligar nas promessas de Deus, você passa a ver o que é invisível, porque a palavra de Deus não falha, ela vai se cumprir fielmente sobre a terra, nos céus, na terra. Então, ele preferiu, né, ser maltratado, como se de Deus foi para o deserto, né, e passou ali arduras, perseguição, né? Por quê?
porque os olhos dele estavam fitos numa superior promessa. E diz aqui, porquanto considerou o opróbrio de Cristo, quer dizer, ser perseguido, maltratado, humilhado, porque considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, olha bem, a nossa fé nos leva a contemplar o galardão de Deus, as promessas de Deus, os presentes de Deus que Deus tem reservado. A palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Coisas que você nem pode imaginar. É isso que Deus reservou, As pessoas ficam aí lutando para ter mais anos de vida, vão em academia, fazem tudo, para ganhar um pouquinho de saúde e tal, mas para aqueles que têm os olhos fitos nas superiores promessas de Deus, sabe que as promessas de Deus são muito maiores, são infinitamente maiores, o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. E diz aqui, pela fé, ele abandonou o Egito, quer dizer, onde que ele podia ter de tudo, enquanto as pessoas correm atrás de facilidades, de favores, cortando caminho, fazendo tudo rapidinho, buscando os prazeres momentâneos. Esses prazeres são momentâneos, são transitórios, mas aqueles que são de Deus, eles têm um prazer duradouro, o prazer nas superiores promessas, os olhos, isso é a fé. A fé nos leva a ver além do invisível. É o que diz aqui, pela fé abandonou o Egito, nem ficou amedrontado pela cólera do rei. Olha bem, o medo desapareceu dele, o rei ameaçou de morte, de todo tipo de constrangimento, mas ele não se amedrentou. Por quê? Porque os olhos dele estavam fitos nas superiores promessas de Deus. Por que as pessoas andam em medo disso, daquilo, da crise, isso, aquilo, das perseguições? Porque não estão olhando para as superiores promessas de Deus. São muito maiores, são muito maiores, infinitamente maiores. Pela fé celebrou a Páscoa, derramou o sangue do cordeiro ali nas vergas, nos umbrais da porta, e para que os primogênitos da casa de Israel não perecessem junto com os primogênitos da casa de Faraó. Pela fé atravessou o mar. Olha bem, quando você se recusa a honrarias e a privilégios desse mundo, aos prazeres momentâneos, o que vai desaparecer da tua vida vai ser o medo. Você não terá medo, porque você sabe com certeza de que as promessas de Deus é fiel e poderoso para cumprir. Nós não olhamos apenas as coisas transitórias, mas a nossa questão é questão eterna. Olha bem, então, pela fé atravessou o mar, quer dizer, realizou milagres, prodígios, maravilhas, porque a sua visão estava nas superiores promessas de Deus. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó. Quer dizer, nós cremos nas promessas de Deus, cremos que Deus nos concede vitórias sobre todos os oponentes, sobre todas as ameaças desse mundo, sobre todas as perseguições. Ele sempre garante vitória àqueles que permanecem nele, porque os olhos estão fitos nas riquezas, nas maiores riquezas em Cristo Jesus. E pela fé, que era a meretriz, Raabe, não foi destruída com os desobedientes. Olha bem, porque acolheu os espias. Ela estava alijada das promessas de Deus, mas ela creu, falou, olha, esse povo de Deus, eles vão entrar aqui, olha, mas tem muralhas nessa cidade, Jericó era toda amuralhada, os inimigos não conseguiam entrar lá,
mas ela creu, falou assim: o povo tem um Deus que vai derrubar essas muralhas, eles vão entrar aqui. E ela creu, né? E deu guarida aos enviados de Deus. E ela, sendo uma prostituta, ela obteve a concretização de superiores promessas sobre a vida dela. Ela é contada na genealogia de Jesus. Então, a questão é essa: por que as pessoas dão por somenos a palavra de Deus? Por que dão por somenos as coisas de Deus? Porque não estão confiando plenamente como que deve confiar. Os olhos estão no que é momentâneo, no que é transitório. Nós vemos nos dias de hoje pessoas procurando prazer, achando que é prazer, mas não é. Depois vem cobranças, tristezas, angústias, lágrimas, problemas que não se resolvem. Então, ela adquiriu, superior promessa. E nós vemos também em Daniel, ele se recusou participar das finas iguarias da mesa do rei. Ele poderia ter até engordado, comendo aí na mesa do rei. Quer dizer, ele era um cativo, saiu de Israel cativo, era um diminuto, um pequeno, mas ele estava fito, os olhos dele, nas superiores promessas de Deus. E ele foi um vencedor em tudo. Ele se recusou a comer nas finas iguarias do rei. Por quê? Porque ali vinham os prazeres momentâneos, vinha os cultos aos deuses de Nabucodonosor. Ele se recusa a isso, Então, nós vemos ele também se recusando de receber honrarias de Beltesazar. Por isso, eu vou decifrar o escrito da caiadura na parede, e o rei prometeu para ele, falou assim: mas as tuas oferendas, os teus presentes, fiquem eles contigo. E o que Beltesazar fez com os presentes que ele ia dar para Daniel? Fez nada. Na mesma noite ele morreu, porque os olhos dele não estavam fixos nas promessas de Deus, estavam nos prazeres momentâneos. Ele fez um carnaval lá na corte, fez um carnaval, chamou todos do reino, chamou as concubinas, todo mundo ali, e bebeu vinho nos utensílios que eram do templo de Deus, lá em Jerusalém. Quer dizer, ainda profanou coisas santas que eram para Deus, e não deu glórias a Deus, não reconheceu Deus. Então, as pessoas estão reconhecendo muitas coisas sem peso algum, tudo transitório, tudo passageiro. Então, nós vemos Daniel se recusando. Ele podia ter muitos presentes ali, ele podia sair bem na vida, enquanto as pessoas estão querendo sair muito bem na vida, mas são apressados em tudo e não têm os olhos fitos nas riquezas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nós vemos Eliseu recusando os presentes de Naamã. Você acha que era pouca coisa? Os presentes de Naamã eram 85 quilos de ouro. O ouro, segundo o valor de hoje, o grama é R$750, parece, um grama de ouro. Ele 85 quilos de ouro, porque ele entendeu o que Deus queria fazer com Naamã. Deus queria tratar com Naamã, queria tratar do orgulho dele, porque Naamã era muito rico, e ele comprava tudo, e ele pagava tudo. Mas o dinheiro dele não podia comprar o milagre que Deus que preparou para ele. Não podia. Ele era cometido de lepra, e ele volta curado para pagar pelo milagre. Mas aí Eliseu entendeu, falou: não, meu Deus dá de graça. Muitas coisas que
né? Aquilo que o dinheiro não pode comprar são as superiores promessas de Deus. Pedro havia negado Jesus, né? E aquilo pesava sobre ele, embora Jesus o perdoou, né? 3 vezes, né? Perdoou. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Eu te amo, Senhor. Né? Apacenta os meus cordeiros. Tu me amas, Pedro? E Pedro ali lembra de que ele havia negado Jesus 3 vezes, né? Apacenta os meus cordeiros. Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, e né, o Senhor sabe todas as coisas. E quando Pedro foi para ser martirizado, Pedro foi crucificado. Isso não consta das Escrituras, mas está na história. Ele se recusou a ser crucificado de cabeça para cima. Por cabeça para cima foi meu Jesus, né? E ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Por que tudo isso, todas essas coisas? Porque os olhos estão fitos, a esperança, nossa esperança na glória de Deus, Jesus Cristo em nós, e estamos de olhos em superiores promessas, porque são coisas, né, inimagináveis, né? Não passou ainda pelo coração do homem. O homem, né? Davi, no Salmo, ele fala assim, são coisas maravilhosas demais para mim, não as posso alcançar, né? Enquanto nós vemos aí as pessoas, né, buscando prazeres, né, momentâneos, onde deve estar o nosso prazer? Onde deve estar? Se você vai no Salmo 1, verso 2, fala assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite. Se você vai no Salmo 19, ele fala que a palavra de Deus é mais valiosa do que muito ouro depurado, é mais doce do que o mel e o destilar de favos, né? Engrandece a palavra de Deus, né? Era para todos, né, estar debruçados sobre as Escrituras, buscando as revelações de Deus, porque dela procedem as saídas da vida, para que, né, não vivam os homens nas aflições e nos medos e nas angústias, né? No Salmo 16, Davi fala que ele tem todo o prazer dele naqueles que são de Deus. Então esse deve ser o nosso prazer nos que são de Deus, como o Salmo diz no Provérbios 21:17. A palavra fala que quem ama os prazeres empobrece. Olha bem, tudo passageiro, né? Tudo sem peso algum. E Paulo diz que no tocante ao homem interior, ele tem prazer na lei do Senhor. Está em Romanos 7:22. E quando Deus fala com ele, né, a minha graça te basta. O que ele vai dizer? O que ele fala? Como é a reação dele, né? A reação dele é o seguinte: ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, por mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. As pessoas querem serem fortes, querem ser isso, aquilo, né? Mas não entendem que nas fraquezas nossas é que repousa o poder de Deus. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Olha como ele fala: eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Quantos aí ficam reclamando, né, que são perseguidos, maltratados, humilhados, são rejeitados, né, e ficam se lamentando por isso? Mas
Paulo, o maior pregador do Evangelho, chamado por Deus, para esse ofício, ele diz aqui que ele sente prazer nas fraquezas, porque são nelas que repousa o poder de Deus. As pessoas querem o poder de Deus, mas querem rejeitar todo tipo de fraqueza, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí que vem a questão, porque quando sou fraco, é aí que sou forte. Quer ser forte em Deus? Observe as coisas de Deus, que os teus olhos estejam fitos nas superiores promessas de Deus, A palavra fala também, em 2 Timóteo, fala que são antes amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Buscam prazeres a todo custo. Você vê isso, Pessoas querem se folgar, querem se dizer, gozar a vida, que eles falam, tem todo tipo de prazer, mas isso é um aguilhão de morte, um aguilhão do diabo para destruir as pessoas e a comunhão com Deus. Isso está em 2 Timóteo, em Tito, se você vai em Tito, capítulo 3, verso 3, nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravo de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando uns aos outros. Então, não se turbe, de perseguições por causa de Deus, que o teu prazer esteja na lei do Senhor, e nela tenha todo o seu prazer. Tito, capítulo 3, verso 3 em diante, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Glória a Deus. Então, vamos mudar os nossos valores, porque aqueles que se fazem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus, que buscam os prazeres, são momentâneos, porque estão desviados, do foco que Deus preparou para nós, para as superiores promessas de Deus. Isso move os nossos corações quando os nossos olhos estão nas superiores promessas de Deus, porque há um galardão, há uma recompensa, há planos de Deus, porque Deus ama com um amor que excede todo entendimento. É isso que Ele preparou para aqueles que o amam. Então, servir a Deus com alegria, com interesse de coração, deixando de lado até as honrarias. Nós não precisamos de honrarias. Paulo diz o seguinte, que ele diz: eu tanto sei ser honrado como sei ser humilhado, tanto a ter abundância como a passar necessidade. Quer dizer, para mim é a mesma coisa. Então, que os nossos olhos fiquem fitos nas superiores promessas de Deus, seja essa a tua bússola, a tua direção, para a glória de Deus. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja curado, seja transformado, seja abençoado, e que os teus olhos fiquem fitos
nas superiores promessas de Deus e não caia nas armadilhas de prazeres momentâneos, de paixões desenfreadas. Busca o Senhor e o poder de Deus se mostrará sobre a tua vida, livrando-te do medo, realizando milagres sobre a tua vida, trazendo saída, paz, alegria, saúde, prosperidade e tudo mais de bênção para a tua vida, no nome santo de Jesus.